Bom dia, bom dia para você que está aí comigo já logo de manhã, mas boa tarde, boa noite para você que está assistindo em outro horário essa live, que é uma live especial, é uma live com convidada e eu sei que Deus tem um tempo precioso para nós de edificação no dia de hoje. Enquanto vocês vão entrando, nós vamos ouvindo esse louvor e glorificando ao nome do Senhor, né? Bom dia, pastora Andréia, Shalom, vocês estão me ouvindo bem? Eu vou convidar aqui já a Adna. Não sei se eu sei fazer isso, acho que sim. Shalom, Alcir, Joana, muito bom dia. Bom dia! Bom dia, meu amor, bom te ver. Igualmente. Eu hoje estou sem fone, mas eu coloquei essa canção porque eu sei que ela foi ministrada no hospital por um grupo de pessoas com você, com violão no corredor. E Verdade. quando eu vi aquela cena, mexeu muito comigo. Eu vou botar só mais um pouquinho para a gente começar a nossa conversa, tá? Tá bom. Amém. O Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele é o que tudo que temos. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Eu vou orar e a gente inicia, para a gente ganhar tempo. Pai, nós louvamos o Senhor nessa manhã. Amém. Engrandecemos o teu nome. Bendizemos ao Senhor, porque tu és o Santo de Israel. Sim. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu és o único e soberano Deus. Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus de batalha e que nenhuma delas perde, mas o Senhor em tudo é poderoso e em tudo manifesta a tua benevolência na vida daqueles que te servem. E por isso nessa manhã já te glorificamos, Senhor. Já bendizemos o teu nome e a tua face. Nesse momento eu quero te adorar. Agradecer por esse dia, por essa oportunidade, pelas vidas que estão aqui já nesse momento e por aquelas que receberão essa mensagem. Amém. Que não sejamos nós a falar aqui, mas que seja o teu Espírito Santo a ministrar sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem não sabe, a Adna, também conhecida como Doutora Pipoca Doce, é uma amiga minha de quase ou mais de 20 anos, né, Adna? Por aí. Nós nos conhecemos no nosso local de trabalho, trabalhamos juntas durante uns anos. E nesse local de trabalho, nós trabalhávamos como telemarketing e tinha corredores, né? E nós fomos percebendo que naquele corredor tinha muitas cristãs, muita gente crente. E aí a gente sempre conversava, a gente sempre se edificava. E um dia nós resolvemos criar um grupo chamado Abençoadas. E juntas nós orávamos, nós tínhamos comunhão. E criamos até um site, uma página na internet, não sei se você lembra, abençoadas.com.
Eu lembro sim. Foi uma inovação para a E época, né, Raíza? Não tinha isso. Hoje foi, é normal, mas na época foi uma novidade de Deus para nossa vida. sim, olha como Deus é, há 20 anos atrás. Só tem É. um arrependimento, nós não termos mantido esse site, porque hoje ele já estaria, né, Nem aí fala, realmente. bombando, mas Deus sabe de todas as coisas. Verdade. E daí esse grupo abençoado e sempre se reunia, às vezes na casa de uma, na casa de outra, Graça e Paz, Raquel. E durante esse período, Deus sempre ministrava sobre nós, Deus fluía através de nós, mas a Adna sempre exercia uma liderança, ela sempre estimulava a gente, ela sempre tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, e Deus a usou muito. Usou tanto que teve uma época que eu estava para ser demitida. Parece que houve uns rumores lá que eu ia ser mandada embora, né? E aí, o que aconteceu, Adna? Fala aí. Então, todo mundo sabe que no ambiente de telemarketing existe a tal da produtividade, né? O ranking e tal. Então, a empresa colocou numa lista lá algumas pessoas que seriam desligadas, né? E Que não só que estavam no com a nosso, produtividade tão boa, né? sim, não estava tão boa. E esse campo é um campo muito competitivo, né? E nós tínhamos ali nossas irmãs em Cristo, que estávamos sempre em oração, mas a gente também sabe que existem também outras pessoas que não estão ligadas no mesmo espírito e que torcem contra a gente, né? Que professam Sim, uma fé sim, diferente, mas que na verdade estão torcendo contra. E sim, existia uma pessoa lá assim, que estava espiritualmente perturbando demais aquele ambiente, sim, mas que Deus viu e de alguma maneira ele fez um grande milagre. O nome da Raíza, que estava na lista para ser mandada embora, Deus trocou os nomes e quem foi mandado embora é quem nos perseguia e perseguia eu já estou diretamente também emocionada. a Raíza. Isso foi um bom assim pra gente, porque a pessoa inclusive que perseguia a Raíza e nos perseguia espiritualmente falando também, estava sempre muito bem no ranking. Então, Sim, como pode uma pessoa que estava muito bem na produtividade, de repente ser trocada? Bom, eu só entendo uma coisa: Deus tem seus propósitos e Ele é justo e fiel na nossa vida. E aí a Raíza continuou lá, linda, maravilhosa, abençoando as nossas vidas, porque com esse carinho, com essa generosidade, com essa bondade que existe em você, amiga, a gente quer ficar perto, né? E Deus viu que a gente amém. precisava de você lá ainda por um tempo e permitiu que você É, ficasse lá. eu não sabia dessa história, eu fui saber há pouco tempo, né, conversando com a Adna por telefone e me emocionou muito, mexeu muito comigo e ainda me emociona. E eu vou dizer para vocês que o que faz a diferença na nossa vida realmente é a oração, né? É a oração, é a fé que nos faz inabaláveis. E só que a nossa história não se resume só nisso, né? O nosso relacionamento, ele sempre foi muito gostoso, foi sempre muito abençoado e a Adna foi um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Na verdade, ela é um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Eu tenho certeza que todas as pessoas que já passaram pelo caminho dela foram abençoadas. Mas eu vou passar para ela a palavra, para ela compartilhar bastante com vocês, para que vocês sejam edificados também. Mas eu quero dizer que um testemunho que logo depois, passou, não sei se chegou a passar um ano, né? A empresa fechou. Nós chegamos para trabalhar um dia de manhã e quando de repente falaram, a empresa não vai funcionar mais, está todo mundo demitido. Eu acredito que era em torno de 400 funcionários, né? Aproximadamente. Porque era até mais, Aproximadamente. porque eram 2 turnos a empresa. Acho que até mais. Verdade, Tinha verdade. manhã e tarde. E era manhã e tarde, então a empresa fechou e a gente recebeu aquele boom ali da notícia, todos mandados embora.
E aconteceu algo muito interessante, porque nessa época o Ricardo também havia sido demitido. E eu acho que eu já tinha o meu primeiro filho, já tinha. E eu acho que eu Rafael. estava grávida da segunda gravidez. E eu lembro de uma ocasião que aconteceu de eu chegar para o Ricardo e dizer assim: Ricardo, a gente está apertado com as coisas em casa, né? Não tem tanta coisa. E eu queria tanto comer uma coisa gostosa e não tem nem ovo para fazer bolo. Eu lembro Amiga, disso. Não tem lembrei, ovo lembrei. Você estava grávida do Rafael. do Rafael. É. Então, aí eu falei assim: não tem nem ovo para fazer bolo. E aí de repente a Adna me liga, até meio constrangida, porque ela tem um tom de voz bom, né? Nós trabalhávamos com telemarketing, ela estava lá sempre junto do grupo bom lá, mas ela me ligou com a voz meio trêmula, e a gente, quando conhece, a gente percebe. Verdade. E ela disse assim: Raíza, eu quero sentir algo no meu coração, Deus falou algo comigo. E eu quero ir aí na sua casa levar algo para você, mas eu estou um pouco sem graça, não sei como você vai receber. E como vocês já viram em vídeos anteriores meus, Deus tratou muito a minha personalidade e os defeitos, né? Deus sempre nos trata. E eu estava sendo ali muito tratada, porque realmente a gente estava passando um aperto muito grande. E eu disse para ela assim: sim, pode. E fiquei ali apreensiva, né? Aí de Uhum. repente chega ela. Eu vou, antes de passar para ela, eu vou dizer que aquela cesta, aquela bolsa, aquelas bolsas de compras que ela levou para minha casa, não tinha, não lembro, nem lembro se tinha arroz ou feijão, mas eu sei que só Tinha tinha não. coisas gostosas, tinha iogurte. Aí eu falava Ah, assim: Ricardo, tem goiabada com queijo Minas. Você lembra disso? lembro. E eu sei que ela teve uma experiência muito forte também nesse dia. Então, compartilha Oi. aí, Adna. Então, eu lembro de ter ido ao supermercado e quando eu cheguei no supermercado, aqui de onde eu moro, eu comecei a olhar para as prateleiras. Só que quando eu comecei a olhar para as prateleiras, eu via o rosto da Raíza em todo lugar. E aquilo muito forte, muito ardente. E eu via, gente, literalmente, eu olhava para as prateleiras, eu via a cabeça da Raíza, eu via o rosto da Raíza. Para onde eu andava, eu via o rosto da Raíza. E aquele desejo enorme, ardente no meu coração de comprar as coisas para ela. A Raíza não tinha me pedido nada. A Raíza não tinha compartilhado absolutamente nada comigo. E a minha preocupação, justamente de chegar com uma bolsa de alimentos lá, era justamente essa, de não constrangê-la, porque da onde que eu tirei isso? Só pode ter sido Deus mesmo, falando ao meu coração. E conforme eu ia caminhando pelo supermercado, eu via o rosto da Raíza nas coisas. Então, eu fui pegando aquilo aonde eu vi o rosto dela. Eu vi o rosto dela no iogurte, peguei o iogurte. Vi o rosto dela no morango, peguei o morango. Vi o rosto dela na goiabada, eu fui pegando. E fiz a bolsa e fui. Só que, quando eu entrei dentro do ônibus para ir para casa da Raíza, que a gente mora em bairros próximos, mas era tipo 2 bairros depois do meu. Quando eu entrei no ônibus, trêmula, porque eu estava sentindo muito que era muito Deus que estava mandando eu fazer, e eu fico muito trêmula quando isso acontece, que eu quero entregar logo, quero fazer logo. E aí, quando foi chegando no ponto que eu ia, próximo ao ponto que eu ia descer para ir para casa da Raíza, um carro cortou o ônibus do nada onde eu estava. O ônibus deu uma freada tão forte que eu fiquei com medo da minha testa ir no ferro do ônibus, que os ônibus de 20 anos atrás, né, 10 anos atrás, é Rio de diferente do de hoje. Janeiro, né? Rio de Janeiro, era aqueles ferros. Quem já viajou naquele 350 da vida sabe, aqueles ferros assim que você ia com a cabeça É, batendo naqueles ferros. Eu é. quase fui com a cabeça ali naquele ferro, mas diante daquele susto, muitas senhoras dentro do ônibus, aquela apreensão, aquele susto, eu só conseguia olhar para a sacola, falei, Senhor, deixa a sacola rolar, não, Jesus. Peguei a sacola, eu falei, naquela hora eu falei, meu Deus,
tem propósito nisso, realmente. Não foi da minha cabeça. Ali, por um lado, eu levei um susto, foi ruim aquela situação, mas foi uma confirmação de Deus para o meu coração. Eu falei, caramba, eu não estou fazendo nada da minha cabeça. Definitivamente, foi Deus mesmo que mandou, porque se o inimigo tá nessa fúria para essa sacola não chegar inteira lá, é porque é de Deus. E agora, meu filho, eu vou levar essa sacola inteira. E foi uma bênção, graças a Deus. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, né? E Deus, naquele dia, Ele não me mandou o que eu pedia. Ele me mandou o que eu precisava. E naquele momento, Ele sabia que eu precisava de delícias. Eu precisava saber que eu merecia receber tudo aquilo que a Adna enviou. E esse é um testemunho que me emociona demais, porque foi o começo de uma jornada até chegar aqui, né? Nós não conhecemos as pessoas, nós não sabemos o que elas passam, e cada um tem sua história, e isso me emociona demais por entender o cuidado de Deus conosco. Bom dia, A Marinalva. minha prima Ah, que Marinalva, lá de bom! Paragominas. Beijo. Eita, seja bem-vinda! E aí eu vou perguntar para vocês. Na verdade, eu vou fazer uma proposição aqui, né? Porque a música que nós iniciamos hoje diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E houve um tempo da nossa vida que nós sempre acreditávamos em milagre. Nós víamos os milagres, nós víamos perna crescer, nós víamos pessoas serem curadas, mas parece que isso diminuiu um pouco, nós deixamos talvez de ver um pouco, mas o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu pergunto para você, você crê? Você acredita que Deus, ele é um Deus de milagre? E, consequentemente, eu passo essa pergunta para a Adna. O tema da nossa live hoje transformando maldição em bênção, mas eu vou deixar ela responder isso. Não tem como todos falarem aqui, mas você acredita em milagres, Adna? Raíza, eu creio em milagres porque eu sou um milagre. Então, houveram 3 situações na minha vida em que Deus me provou que Ele existe e que Ele faz milagre. Primeiro foi no parto da minha mãe, onde eu nasceria. Eu estava com cordão umbilical enrolado no pescoço e o médico falou para o meu pai escolher entre eu e a minha mãe. E o meu pai disse, eu quero as duas. E o Senhor já tinha feito uma promessa de que eu nasceria e minha mãe também ficaria bem. Então ali foi o primeiro milagre. O segundo milagre, com 9 anos de idade, eu tive sarampo e eu não tinha sido vacinada. Porque quando recém-nascida, quando eu nasci, a enfermeira não me deu a vacina de sarampo porque eu tinha uma alergia e ela julgou que era sarampo. Então, minha mãe não me vacinou por uma orientação equivocada. E com 9 anos eu realmente tive o sarampo, não tinha sido vacinada. E a médica mandou minha mãe me trazer para casa e rezar, foram as palavras da médica. Reza por ela, porque não temos o que fazer com ela. E ali a vizinha da minha mãe, que era enfermeira, disse para minha mãe, olha, se ela sobreviver, ela vai ter sequelas. E para a glória de Deus, eu estou aqui viva e sem sequelas. Segundo milagre. Sim. Terceiro milagre, amiga, já com 27 anos de idade, eu tinha uma verruga no braço. E aquela verruga era uma verruga escura. E quando eu fui tirar essa verruga, que a dermatologista disse que teria que ser retirada, na verdade, ela me falou que era um tumor, né? E me encaminhou disse que iria me encaminhar, né, para um oncologista. E ali, eu, muito nova, naquela época, eu não sabia nem o que era oncologista. Eu falei, mas o que é oncologista? Né? Mas acabei não perguntando para ela e voltei para o trabalho. E perguntei ao meu colega de trabalho, o que é oncologista? E ele ali assustado, porque ele sabia o que era, mas não quis me assustar. Ele falou, quando você chegar em casa, você procura saber o que é. Mas Deus me anestesiou, Raíza, de uma tal forma que eu não pesquisei o que era. Não procurei saber o que era. E quando a biópsia voltou,
ela disse para mim que nunca mais ela me esqueceria, porque o que aconteceu comigo, ela não soube explicar. Ela só disse para mim que para eu ter consciência do que Deus tinha feito comigo, é que como se eu tivesse entrado... Filha, ela falou assim, filha, imagina o Maracanã lotado e você concorrendo a uma prova, um vestibular, com todas aquelas Sim. pessoas. Imagina você entrar ali naquela multidão com 50 mil, 60 mil pessoas, entrar 500 vezes lá dentro e você passar em primeiro lugar na prova as 500 vezes. Ela disse, foi isso que aconteceu com você. O seu caso tem que ser levado para estudo. E aí eu Uau. lembrei que realmente, eu estou aqui com o diagnóstico da época, vai fazer 11 anos mês que vem, que Deus fez esse milagre. Só que eu me despertei e falei assim, não, realmente, Deus já havia falado comigo a respeito disso, quando eu trabalhava numa outra empresa. Então, Deus Mas então usou, foi um diagnóstico de câncer, sim, né? De que era, na verdade, naquela região e era algo assim que para os médicos não tinha solução, é isso? não tinha solução. Ela falou para mim. E por muito menos do que isso, por muito menos do que eu tive, ela já encaminhou outras pacientes dela para tratamentos pesados mesmo, oncológicos. E ela Sim. falou que não entendia o porquê que o meu diagnóstico tinha sido revertido. Ela falou que não tinha como, não tinha explicação para isso. E aí eu Graças lembrei, a Raíza, na Deus. verdade, porque houve um tempo na minha vida, ainda muito nova, a qual eu estava muito decepcionada, muito chateada com muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E aí Deus usou uma mulher de Deus para ir até o meu trabalho, ela nem sabia onde eu trabalhava, ela foi me procurando, na época pela Rio Branco, procurando, e me Uhum. achou. E ela disse para mim que Deus havia falado com ela. E era um despertamento para minha vida. Ela falou assim: olha, Deus pediu para eu falar para você ficar firme na casa do Senhor e na presença de Deus. Fica com os seus dois pés na presença do Senhor. Porque se você vacilar, se você duvidar de Deus, se você se esquecer da presença de Deus, se você retroceder, se você desistir, o adversário já tem uma enfermidade, um câncer para colocar na sua vida. Então você fica firme. E ela ainda falou para mim assim, Raíza, eu vou subir o monte, eu vou orar por você. Raíza, ela não era minha amiga de infância. Ela não estava lado a Uhum. lado comigo na igreja. Ela não tinha nenhum vínculo, nenhum relacionamento mais Você. consistente. Ela simplesmente fazia de vez em quando a minha unha, ela era manicure, mas ela era uma mulher de Deus, vocacionada, sabe? Ela estava ali fazendo, exercendo o seu trabalho profissionalmente, mas ligada com Deus, sabe? Sim. Isso é lindo. E a Igreja do Senhor, a família de Deus, é a única Sim. família no mundo que é capaz de realizar sacrifícios por pessoas que elas nem conhecem. Eu não É era da verdade. família dela, eu não era uma amiga íntima, eu não tinha nada para oferecer a ela como um ganho, para ela dizer assim, vou fazer porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Absolutamente, ela fez por amor. Ela fez porque ela entendia o Isso. papel dela como mulher de Deus, como agente do bem, como uma agente, sabe, de cura, de libertação. E aquilo me impactou, porque ela ainda Uau. falou assim: vou Sim. subir com o meu pastor. Não sei nem quem é, Raíza, não sei nem o nome dele, mas eu peço a Deus que um dia eu o conheça para agradecer, sabe por quê? Porque a subida do Graças monte a que eles Deus. fizeram, sabe? Ela falou que ela ia colocar meu nome no papel, ia interceder, ia rasgar. Só pentecostal entende esses mistérios. E aí eu falo, gente, duas pessoas que não me conhecem mudaram a história da minha vida. Quebraram uma maldição que estava ali Sim. prestes a acontecer na minha vida e transformou essa Sim. maldição em bênção. Então, todos nós podemos ser agentes de bênçãos. Todos nós somos capazes, todos nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, todos nós que temos livre acesso à palavra de Deus e podemos nos Sim. alimentar dela, nos capacitar, nos preparar, podemos sim fazer. E, ó, foi uma atitude só dela, de amor. O amor quebra a maldição. Sim, e você está falando algo que, pelo menos na nossa época, né, na minha época de conversão, era muito latente.
Pelo menos eu aprendi assim na escola bíblica dominical, quando eu participava com os meus pastores, que melhor era dar do que receber. E quando nós estávamos passando por grandes problemas e preocupações, era para nós orarmos pelas pessoas, abençoarmos as pessoas, porque enquanto nós orávamos pelo próximo, Deus agia a nosso favor. E eu percebo que isso era uma prática, assim, eu converso com muitas pessoas, eu conheço muita gente, só que os meus amigos dessa época têm essa essência, Verdade. sabe? Nós que. Eu não vou dizer da nova geração, porque o meu filho tem tido experiências com Deus, mas eu acho lindo que nós carregamos isso. E eu tenho horas que realmente eu estou passando por situações delicadas e eu penso assim, quer saber? Eu vou entregar para Deus e eu vou orar, porque tem gente que está passando por situações muito difíceis. E nesse momento eu descanso. Como a própria Amém. palavra diz, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nesse momento, quando eu vejo aquela situação que eu achava gigantesca, aquele problema que eu achava enorme se tornou nada diante dos feitos de Deus na minha vida e dos milagres. E é aí que surgiu a ideia de te convidar hoje para você falar da sua experiência nos hospitais, porque eu vou repetir para quem chegou depois. A Adna, ela desenvolve um trabalho muito lindo nos hospitais, como a doutora Pipoca Doce. Depois vocês entrem aí no Instagram dela, vocês vão ver lá no feed, um trabalho muito bonito. E eu confesso que eu tive pouca experiência nos hospitais, porque na minha época, né, a gente até fazia visita, mas imagina quanta experiência essa mulher de Deus não carrega aí. E hoje o convite é para que falemos sobre como Deus transforma a maldição em bênção. E eu só quero lembrar para vocês um versículo da Bíblia que está em Gênesis 12:3, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, Deus diz para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, essa palavra é para dizer para vocês, seja a bênção na vida de alguém, porque o Senhor fará com que a bênção corra atrás da sua vida. E agora Amém. nós vamos ouvir alguém falar, alguém que sabe o que é abençoar. E eu quero que você conte aí um pouquinho das suas experiências para a gente nos hospitais. Então, com base nisso, Raíza, é, com base nisso, né, de saber que pessoas oraram por mim, que não me conheciam, mas que desejavam a bênção de Deus, que acreditavam no milagre de Deus na minha vida, quando eu entro no hospital, é exatamente isso. É claro que o hospital remete sempre a um ambiente, né, de tristeza, um ambiente de Sim. luto, né? Você não tem como entrar no hospital e achar que tudo lá dentro é lindo, maravilhoso, do sorridente, não é? Então a proposta, Uhum. quando eu conheci o Comunhão da Alegria, que é o grupo que eu faço parte hoje, né? Eu não trabalho sozinha, muito pelo contrário. Eu fui discipulada, eu aprendi, né? Eu tive que primeiro andar pelos corredores junto com as pessoas mais experientes, para saber como é, né, que você entra, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tudo tem um processo, né? Mas Um hoje, graças a treinamento, Deus, né? sim, treinamento. Hoje, após 3 anos, eu completei 3 anos agora esse mês de outubro, caminhando, né, nesse projeto do hospital, eu já posso dizer a você que eu vivi muitas experiências dentro do hospital, maravilhosas. Posso contar aqui várias, mas inclusive teve uma que eu entrei que era uma adolescente. E nós não Sim, sabíamos, nós nunca sabemos qual é a fé que as pessoas professam, né? A gente vai sim. vestido de palhaço porque isso aí dá até um livro, a história. Mas enfim, Deus foi montando, Deus que montou meu look, tá? Minha peruca Sim. rosa, a minha maquiagem, isso foi um processo. Eu não cheguei lá e, pum, descobri quem era Pipoca Doce. Na verdade, meu nome nem era Pipoca Doce.
Era só pipoca, porque eu já tinha feito um evento evangelístico na minha igreja na época, que era a primeira igreja batista de Vista Alegre. Nós tínhamos feito um projeto Aham. na rua e me deram um palhaço e era pipoca. Depois de um tempo no hospital, um bom tempo, Deus foi mudando. E aí surgiu a pipoca doce, tá? E Sim, aí a gente entrou num quarto de uma adolescente. Nós nunca sabemos qual é a fé que se professa. Então, como o hospital é um ambiente pesado, triste, a gente vai com a proposta de levar alegria. E um dos certo. principais ferramentas que a gente usa para evangelizar é a música. Então a gente Sim, entra, pipoca doce entra, animada, colorida, bem feliz, e cantando, junto com o grupo, né? O Comendo Alegria. A gente vai cantando. certo. E aí, nesse quarto dessa adolescente, nós não sabíamos qual era a fé dela. E aí, a minha amiga levou um livro, é o livro Sem Palavras, que fala sobre o plano de salvação, que tem as cores verde, preto, branco, vermelho e amarelo, né? E ali nós começamos a Sim. contar a história do plano de salvação. E aí ela estava com um namoradinho lá visitando ela. E aí nós perguntamos se ela conhecia Jesus e tal. E ela disse, aí o namorado respondeu rindo, falou assim, e ela falou que queria, ela estava feliz de receber a gente ali. Aí o namorado desmentiu ela na hora. Foi muito engraçado, gente. Ele falou assim: Ah, Você quer oração? Você quer Jesus? Você não falou para mim que você é ateu? Que você nem crê em ó, Deus? Raíza, foi uma situação extremamente inusitada. E todo mundo se olhou. sim. E aí a gente entendeu, Raíza, que a pessoa podia até não crer em Deus, não crer em nada. Mas quando Jesus chega, ele nos constrange com o seu amor de uma tal maneira Meu que Deus. quando ele se Sim, apresenta, quando a presença dele entra, ele nos mostra, ele nos sim, revela que ele é real. E ali, amiga, a conversa se desenrolou, nós falamos dos versículos bíblicos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amiga, no final das contas, os dois aceitaram Jesus como Salvador. A graças a família que estava lá Deus. fora chegou. Quando viu eles aceitando Jesus, todo mundo começou a chorar. A gente não estava entendendo nada porque tanto choro. E aí depois a Sim. gente foi descobrir que a menina havia tentado suicídio. Ah, meu E Deus. naquele momento ela estava recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu E ali Deus, nós tínhamos a meu Deus. certeza de que ela não ia perecer, mas que ela teria vida eterna. Foi uma experiência muito marcante. Eu saí daquele quarto, meu Deus, não sei nem te descrever como que eu estava, explodindo de alegria e de Eu felicidade. imagino. O amor de Deus, ele nos constrange muito, né, Adna? Porque tem situações na nossa vida que a gente só pensa e, de repente, você vê Deus fazer. Só que eu penso, o meu objetivo hoje é que nós, como igreja, você que está aí nos assistindo, que você entenda que você é a igreja, que nós somos um corpo e que não existe um maior e um menor. O que Deus procura são pessoas dispostas a fazer a Verdade. vontade dele e a obra dele. E que a igreja verdadeira, ela vai. Nós estamos tendo aqui experiência com uma mulher que é uma evangelista e que ela vai, ela prega. E imagina como Deus tem hoje dito para nós, como Ele está dizendo para nós: de você eu cuido, mas cuida também da minha obra, faça a minha obra. E não faça para aparecer, não faça para se mostrar, faça simplesmente porque eu estou te chamando para fazer. Agora vai, continua mais, porque eu sei que já tem gente aí muito quebrantada, assim como É. eu. Não sei se você quer contar a história da Sim, menininha, porque eu sei que vocês não estão podendo ir nos hospitais nesse é, período, né? Por conta da pandemia, mas mesmo assim a obra não parou, né, Adna? é verdade. Amiga, são muitas histórias. Eu fiz um curso numa prefeitura do Rio e não era um curso cristão, mas era um curso de contação de história.
E aí chegou o sim. dia de Halloween e a professora falou que todo mundo ia ter que contar a história de Halloween. Aí eu falei, meu Deus, Ah, como que eu vou contar? Porque eu nunca gostei disso. Nunca gostei mesmo de desenho de sim. bruxa, filme de bruxa. Eu falei, não, como é que vai ser? Aí eu falei, professora, mas como faz? Porque eu não simpatizo, não gosto, não creio nisso. Eu posso falar das histórias do hospital? Que eu adoro contar a história do hospital, professora. Aí ela falou, pode. Aí sabe o que eu fiz, Raíza? Porque o Espírito Santo, Ah, ele é hilário. Ele é hilário. Aí, olha a ideia que o Espírito Santo foi me dar. O Halloween que eu incluí aqui foi o livro preto. Eu falei, para ela não ah, ficar aborrecida, não dizer que né, crente é tudo chato, que não gosta de nada, que não participa. sim. Falei, aí o Espírito Santo, então faz o livro preto. Só que no livro Ah, preto, Raíza, tá escrito a visita. Dentro da visita, certo. tá dando para ver? A Tá, tá. visita. Aí eu fui e falei, então eu vou contar aqui, professora, a minha história aqui, ó, do Halloween. Porque lá no Ah, hospital o ambiente é muito triste, né? Ambiente ruim, pesado. Só que acontece no hospital? A gente entra num ambiente triste, pesado, mas a gente leva alegria. olha, gente, aproxima. E olha isso, que lindo. Ah, E continua. aí eu fui, peguei algumas histórias que eu vivi Aham, dentro do hospital e comecei a contar lá no curso. certo. Esse é o Doutor Olha, Alegria, é o líder gente. lá do Comunhão da Alegria. Eu tô aqui nesse Sim. hospital, Hospital do Andaraí, visitando esse senhor aqui, que Aham. por acaso era o meu vizinho aqui, e nós falamos de Jesus Uhum. para ele. Enfim, amiga, aconteceu também uma outra visita. Essa foi, esse foi o contexto lá do Halloween. Você mudou a história. Na verdade, até para esse grupo de professores, ou para essa professora, você conseguiu mostrar num contexto diferente Sim, o que a exigência dela queria, né? Falar de Halloween, mas Halloween talvez fosse algo que você levou uma conotação para a doença. Seria isso? sim, 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 né? E aí, que o Halloween tem a ver com maldição, né, amiga? E aí a gente quebra a maldição que com É, amor, com a bênção, contando o quê? Contando sim, os milagres de Deus. E aí eu fui sim, contar. Tem a situação lá de uma criança chamada Sofia. E aí a sim. Sofia, ela tinha mais ou menos 5 anos de idade, né? E ela fazia um tratamento realmente bem pesado, oncológico. Sofia Vitória, o nome dela. Só que no quarto da Sofia, Raíza, era um quarto diferente, porque visita de hospital é visita Hum, rápida. Cada quarto é 5 minutos no uhum, máximo. Você canta um louvor, uhum, né? Você deixa Deus te usar, mas assim, de uma forma muito objetiva, muito direta. As pessoas estão uhum, doentes, precisam tomar medicamento, alguns estão sonolentos, alguns estão sentindo dor. Então você tem que ter todo um sim. senso, né, para perceber como está o ambiente, até mesmo para alguma situação você nem entrar. E o não entrar não significa que Deus não agiu. Porque muitas vezes Certo. teve portas fechadas na minha cara, dentro do hospital, pessoas que não queriam receber visita, né? E ali eu Sim. falava, não tem problema. Olha, Deus abençoe, que Deus traga a cura para sua filha, ou para o seu Amém. filho, para sua neta. E fechava a porta. E você Amém. acha que uma palavra não vai transformar a vida de alguém? Vai, né? Mas Vai. nesse caso, a gente fazia um culto, porque os pais da Sofia e os avós da Sofia eram cristãos. Então era muito Sim. legal, porque o avô levava violão e a gente fazia de verdade um culto doméstico dentro do quarto. O quarto era grande, né, no hospital, e ali nós fazíamos. Só que, Raíza, muitas vezes a visita Ah, não é propriamente para o paciente, sabia? é Muitas para o vezes familiar. a visita é para o acompanhante. E ali naquele quarto É. acontecia exatamente isso. A Sofia tinha um irmãozinho caçula, que era o Miguel. Miguel tinha 3 anos, Sim. 4 anos, por aí. E Miguel não tinha. A família ficava muito preocupada, porque Miguel era muito pequeno para estar num ambiente tão ruim, vendo a irmãzinha dele passar por aquele processo. E a preocupação da Claro. família era que ele ficasse traumatizado.
E a avó me Claro. chamou num canto depois de muitos meses, eu acompanhei 6 meses a Sofia, e a avó me trouxe num cantinho e falou assim: olha, vocês não têm noção, porque é um grupo, né? A gente não trabalha sozinho. Vocês não têm noção do quanto vocês são abençoados por Deus e direcionados por Deus para estar aqui. Porque a minha Sim. oração a Deus era que meu neto não ficasse traumatizado com o processo que a minha neta mais velha está passando. Uhum. E Miguel não Uhum. interage com ninguém. Vocês são a única pessoa, o único grupo que Miguel interage. E nos Graças a últimos Deus. meses, Miguel virou pra gente e falou assim: vovó, cadê esse povo, vovó, que tá tudo atrasado, que ainda não chegou? A Ainda não criança chegou. ficava esperando a nossa visita. Você tem Meu noção, Raíza, que Deus. existe agora, nesse minuto, pessoas esperando a sua visita, a nossa visita? Para o pessoal que está ouvindo aí essa live, tem noção do quanto Deus está aguardando um posicionamento teu, uma atitude Sim, sua, uma coragem, sabe? Uma motivação, um incentivo para você falar alguma coisa para alguém? Não necessariamente no hospital, talvez no realmente seu chamado hospital. não seja no hospital, talvez seja um Sim, vizinho, né? Talvez seja qualquer outra pessoa que você entrou no metrô e ficou do seu lado e você perdeu a oportunidade de falar de Jesus, né? Então, naquele verdade. momento eu me despertei, porque às vezes realmente a gente não tem noção do que a gente faz. A gente não tem noção do bem que a gente faz na vida do outro, né? Sim, E sim. foi muito interessante, Raíza, porque Deus levou a Sofia, foi propósito de Deus levar. Mas Uhum. aquela avó falou assim: olha, um dia, eu creio que vocês ainda vão ouvir falar que o Miguel vai estar fazendo uma obra, se não igual, parecida com essa que vocês fazem. Eu Eu creio que o creio. Miguel vai transformar toda essa situação aqui em bênção. Então, Eu Raíza, essa creio. palavra tem tudo a ver com a maldição em bênção. Aquele ambiente Sim, tinha tudo para traumatizar aquela criança. Aquele ambiente sim, tinha tudo para fazer com que Miguel ficasse acuado, triste, até depressivo, porque a depressão também pega a criança. Mas olha sim. como a ida de um grupo vocacionado para levar alegria dentro de um hospital transformou uma situação de maldição em bênção na vida daquela criança. E não só É na criança, não em verdade. toda a família. Então são É experiências verdade. muito fortes que a gente não pode deixar de perceber que tudo tem um propósito. Nada é Ter por a acaso. Tem que ter a sensibilidade com o Espírito Santo, né? A sensibilidade da comunhão com o Espírito Santo, porque ele fala, né? Como nós falamos no início, ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre. Então, se ele falava, ele ainda fala hoje. A questão é que muitas vezes nós ficamos com os nossos ouvidos vetados, com os nossos olhos vetados, com os nossos ouvidos, a ponto de não entender o que ele está dizendo. Só que quando Deus falar com você, te der um comando, irmão, obedeça. Verdade. Seja bênção na vida de alguém, né? A palavra de Deus diz: abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, nós temos que ser boca que abençoa, nós temos que ser vida que abençoa, nós temos que ser luz. E quando nós fazemos isso, automaticamente vem sobre nós. Tem algo que eu sempre me preocupo muito é no que falar, como falar, e de quem falar e por que falar, né? Porque às vezes a gente perde tanto tempo falando da vida de pessoas ou até reclamando. Veja, existe um período da nossa vida que Deus nos permite passar por situações difíceis. E talvez esse tempo difícil você diga, poxa, isso foi por causa de uma situação passada, digamos que é o tempo da maldição. Porém, quando Deus transforma a maldição em bênção, assim como fez com Jacó, assim como fez com José, assim como fez com Moisés, que era para ser morto, assim como você, lá na infância, mas que viveu, quando Deus transforma isso, chama esses homens para algo forte, para algo poderoso,
Existem muitas pessoas que se mantêm lá no passado, lá na época da maldição, e reclamando, e dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: se chegou o tempo da bênção, e se Deus te deu um comando para abençoar, irmão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo que é Cristo. E daí você tem que aproveitar, você tem que se deleitar no tempo da bênção. Né? Porque senão não adianta Deus transformar a maldição em bênção se você não pode ser feliz, se você não desfruta dessa alegria e mais. E se você não compartilha as bênçãos e os milagres que Deus faz na sua vida. É algo que me preocupa, que me chama atenção e é um despertamento para mim e para você que está aí nos assistindo. Se está no tempo de vitória, se Deus te abençoou, meu irmão, edifique outros, compartilhe com outros, né? É verdade. É assim que tem que ser, né? Verdade. Porque se você ficar parado no passado, e às vezes, eu tô falando isso porque eu convivo com muitas pessoas, e eu sei que tem pessoas que às vezes reclamam, que ficam naquela lamúria, meu irmão. Permita Deus transformar sua maldição em bênção. Permita Deus transformar a morte em vida. Permita Deus transformar o seu lamento em festa. Glória a Deus. Existem tantas pessoas para quem Deus fala, alegra teu coração. Então, se é o tempo de se alegrar, se alegre, porque você está vivo. Porque você pode ver o sol nascer, porque você tem o fôlego de vida hoje. E o nosso tempo está correndo, mas eu gostaria de pedir para você falar, Adna, sobre, durante esse tempo, quando você começou esse ministério nos hospitais, esse trabalho, de afrontas que você recebeu, né? Porque, independente da situação de cada um dos que estão nos ouvindo nessa manhã seja diferente, mas quando Deus te coloca no propósito, vem afrontas de tudo quanto é lado para te fazer impedir, para te fazer sair do foco. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, Raiz, é verdade. Então, houve um tempo, principalmente no início, em que eu acho que as pessoas não entendiam o propósito de Deus na minha vida. E já existia um padrão na mente de cada um, de que Deus ele só vai fazer desse jeito, Deus só vai fazer porque sempre foi assim, e vai ter que permanecer assim, né? E engraçado que eu estava meditando aqui na palavra, Raiz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que vai falar assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E aqui, Paulo, ele está falando à igreja de Corinto o seguinte: pessoal, olha só, não vamos julgar pela aparência. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é uma pessoa física, ele é espírito. É verdade. E muitas vezes nós queremos julgar pela aparência, pelo que vemos, pelo que os olhos naturais veem. E não é bem assim, sabe? Deus te usa de uma forma, mas ele tem uma multiforme graça. Ele não é engessado. Ele é tudo. Ele é tudo, ele é absolutamente tudo. E eu costumo falar isso, eu falei com o meu irmão mais velho ontem, o Cláudio, ontem. Falei para ele assim: irmão, tudo na nossa vida é espiritual. Porque quando eu nasci, Deus já existia. Sim. Quando eu nasci, Deus já existia. E quando eu nasci, ele já tinha mandado Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando Jesus peregrinou, e ele disse que ele iria voltar para o Pai, né? Ele deixou todo mundo ciente, embora nem todos entendessem naquele momento o que ele estava querendo dizer com aquilo, mas ele falou: olha, eu vou, mas não se preocupem, porque eu vos deixarei o meu Consolador. O meu Consolador. O Espírito Santo. Eu deixarei o meu Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos quem junto? O Espírito Santo. Então, a partir desse momento, nós somos espirituais.
Então, até Aleluia. quando a gente vai na padaria, Raíza, comprar um sonho, até o sonho que você compra na padaria tem propósito e é espiritual. Porque naquele É momento, quando verdade. você conversa, uma conversa super informal, nada a ver, que você não está nem pensando em evangelizar ninguém, e aí você fala uma palavra, olha, hoje o dia vai ser abençoado, que você seja muito abençoado, que venha muitos clientes aqui, e que você possa se manter firme aqui, que essa padaria prospere. E a pessoa virar para você e Amém. falar assim, meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir hoje. E você não tem nem Pronto. ideia que aquilo ali foi espiritual, mas foi espiritual. Você não Sim, tem ideia sim. de que uma pessoa está precisando de um remédio, como o testemunho que a gente contou aqui no início, e de repente dá um estalo e você fala assim, poxa, eu vou ligar para fulano para saber se ele quer o remédio que está sobrando aqui em casa. E a pessoa fala Sim. assim, meu Deus, era esse remédio mesmo que eu estava precisando. Então, quer dizer, numa conversa informal, até nisso nós somos espirituais. Tudo é Deus se move. espiritual. Tudo, tudo, Sim. tudo. Então a gente tem que pedir a Deus discernimento para a gente não julgar as pessoas. Por quê? Porque com certeza aquilo ali que ela está fazendo tem algum propósito. Que talvez Deus tenha revelado só para ela. E Raíssa, eu preciso falar para as Sim. pessoas que estão aqui nos ouvindo também sobre isso o seguinte: Diga. se Deus falou alguma coisa para você, e você tem certeza que é Deus que está te direcionando, que é Deus que está te revelando, faça. E Amém. peça a Deus que essas pessoas que não te compreendem, que não te entendem, que julgam, que falam e acontece, peça a Deus para que Ele se revele a elas, que aquele ministério que você está exercendo, que aquela missão que você está cumprindo de Deus, de alguma maneira, também toque a vida dessas pessoas. Sabe por quê, Raíza? Uma Sim. das pessoas que me entristeceu muito, tenho que falar a verdade, né? A gente precisa testemunhar. Me entristeceu muito. Sim. Deus me deu a oportunidade, depois de 3 anos fazendo esse ministério, de ir à casa dela e contar as experiências que eu estou tendo no hospital. E essa pessoa, Sim. o Espírito Santo de Deus, trabalhar dentro dela a ponto de já fazer chorar, ouvindo e dizer assim: meu Deus, isso dá um testemunho, isso dá uma pregação inteira. Então, isso é maravilhoso. Não vou Como dizer para você que eu mudou, né? fiquei triste, porque eu fiquei aborrecida, queria largar tudo, queria fazer mais nada. Mas graças a Sim. Deus eu não larguei. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque depois de um tempo, quando é de Deus, quando Sim. é Ele mesmo que está mandando você fazer, Ele vai te provar. E é no amor, gente. É no É. amor. E o amor de Deus constrange, porque assim como Jesus me constrange de me dizer assim, olha, mas eu morri por você e você nem merecia, então você vai lá e Sim. fala do meu amor. Então você vai lá e perdoa. Porque meu pastor João Emílio, que eu sou da primeira igreja batista de Irajá, meu pastor João Emílio, ele Sim. pregou uma vez e falou assim, Raíza, sabe como você descobre as pessoas que são mais perdoadoras, que têm mais amor no coração para perdoar? Sabe como faz para você liberar cada vez mais perdão no teu coração pelo próximo? Quando você Ah, lembra que você foi a pessoa mais perdoada. As pessoas te perdoaram tanto, 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 que você fica constrangida de não perdoar o outro. Porque quando é você fala assim, não verdade. vou perdoar porque fez isso, aquilo, aquilo, e é difícil. Estou falando aqui, mas é difícil, é Sim. um processo. Mas Sim. quando você se olha no espelho e você fala assim, quem sou eu para não perdoar? Fulano já me perdoou, Cicrano já me perdoou. Quando você começa a listar as pessoas que já te perdoaram, os momentos em que você precisou do perdão, você consegue liberar o perdão mais facilmente. Né? Então é É. igual a palavra de Deus quando diz assim, o mandamento, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo, tal. Perdoai a dívida do outro, assim como Deus tem perdoado o seu. Quando você realmente ouve a voz de Deus, quando você lê, medita na palavra, você é liberto. Sim. Porque não tem como você ler uma palavra dessa e ver assim, que perdoe a dívida do teu próximo como tenho perdoado a sua, né? Deus falando para nós. Perdoe a ofensa, perdoe a dívida do outro, porque eu também te perdoo. E você fica constrangida. Gente, quem sou eu para não Sim. perdoar? Né? Então é E um não perdoar, despertamento né? para todos nós. Não julgue, gente. Não julguem, sabe por quê? Porque Deus vai bem te constranger depois. Porque ele me É. constrangeu.
Porque Deus tem um propósito muitas vezes, tem um chamado, um objetivo, e as pessoas elas costumam rotular Deus, né? Não, Deus opera dessa forma no hospital, Deus opera nessa forma no presídio. Não, Deus faz do jeito que Ele quer. É. Ele manda, a gente só obedece. E a pessoa que está ali se prontificando a fazer o que muitas vezes o que o criticador não faz, ela sofre retaliação, porque uma pessoa faz um comentário, faz um outro, e a pessoa fica abalada. E isso pode, ao invés de gerar vida, gerar bênção, pelo contrário, gerar maldição. E não maldição na vida da pessoa que está indo lá para ministrar, para levar paz, mas também para aqueles que estariam ali para receber. Então, Amiga, pena posso que o nosso contar tempo... um testemunho rapidinho que eu esqueci agora que eu lembrei da menina. É Tá, rapidinho. nós temos 5 minutos, você vai contar o testemunho e eu gostaria que você hoje orasse Tá bom. para encerrar. Só que a gente não pode passar de 1 hora, senão corta a live, eu Corta, quero Caia. salvar. Tá. E aí eu vou te avisar, mas conta o testemunho da menina. Tá. Então, fui fazer um evangelismo com crianças e aí eu tava pintando o rostinho delas. E aí uma criança sentou e ela pediu para fazer um desenho, mas tinha que ser aqui em cima porque ela tava usando máscara. E aí a gente falou, então vamos fazer um coração. E aí, quando eu comecei a desenhar o coração, aí o Senhor falou assim, pergunta para ela se ela tá feliz. Porque tinha tudo, tinha pula-pula, tinha algodão doce, cachorro-quente, tinha tudo, né? Eu falei, a resposta vai ser óbvia, ela vai dizer que tá feliz. Mas para minha surpresa, ela disse para mim assim, Raíza, tia, eu não sou feliz. Eu nem sei o que é felicidade, eu nunca senti alegria no meu coração. E ali eu me choquei e falei, mas por quê? O que está acontecendo? Fiquei preocupada com a criança. E aí ela falou, tia, eu vivo presa dentro de casa. Meus pais não me levam para lugar nenhum, eu não passeio, eu não saio, eu fico trancada dentro de casa. Só que nesse momento eu também entendi que havia também um mundo espiritual ali, né? Havia uma opressão ali. E eu perguntei a ela, falei, olha, você sabia que Jesus me mandou aqui? E eu vestido de palhaça, amiga, toda maquiada, de palhaça. Eu falei, você sabia que Jesus me mandou aqui especialmente para falar com você e para te fazer uma pergunta? Você quer ter alegria no seu coração? Você quer hoje ter essa alegria real na sua vida? E aí ela começou a chorar, amiga, e só conseguia balançar a cabeça que sim. Eu falei, então vamos fazer uma oração. Peguei na mão dela e comecei a orar. Isso esses dias, né, Adna? Foi domingo passado. Tá. E aí a gente orou e eu pedindo ao Senhor para romper com as cadeias que estivessem na casa dela, toda opressão, todo jugo, todo mal que estivesse lá. E oramos e repreendemos. No final eu falei, posso te dar um abraço? Ela pode, ela me deu o abraço. Quando ela foi me dar o segundo abraço, que ela sentou no meu colo, amiga, eu senti uma presença tão gloriosa de Jesus que eu comecei a chorar, que eu não me aguentava. E aí eu falei assim, Sofia, você tá sentindo o que eu tô sentindo, Sofia? E ela começou a chorar. E eu também. E ali a gente abraçada, Raíza, a gente não conseguia se soltar. E eu falei, Sofia, você tá sentindo, Sofia? Jesus que tá aqui, Sofia. E nessa hora uma amiga bateu a foto na hora da oração, que eu não tinha visto, e bateu uma foto, meu marido tá saindo, gente. E a foto depois com ela me abraçando, sorrindo. Gente, a mudança foi radical. Do antes e depois. E eu vim para casa, Raíza, impactada com isso. Meu Deus. Uma criança foi salva, uma criança foi liberta. Glória a Deus. Amém. Amém. E ouviu de Jesus, né? Agora a gente tem 1 minuto. Eu preciso que você ore. Eu gostaria que você orasse e abençoasse aí esse povo, em nome de Jesus. Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Continua nos usando como instrumento vivo nas tuas mãos. Senhor, continua, Senhor, com a Raíza, Senhor. Continua ministrando, Senhor, a vida dela, o seu coração. Todas as pessoas que entraram aqui hoje, dispensa, Senhor, a tua paz, o teu amor. Nos salva, nos liberta, Senhor, de todos os conceitos e preconceitos, Deus. E inunda os nossos corações nesta manhã com a tua alegria, com a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amor, obrigada. Obrigada por esse presente. Que Deus continue abençoando. Tchau, gente. Vou gravar. Beijo.